O início do outono apresenta-se com um dia espetacular, nada melhor que aproveitar para uma bela volta de mota. Saindo sem destino definido, acabamos por parar em Vila Velha de Ródão no Campeonato do Mundo de Motonáutica F2. As Portas de Ródão são um desfiladeiro natural que foi formado pela ação do Rio Tejo ao longo de milhões de anos. O desfiladeiro tem 45 metros de largura e 170 metros de altura, e é um local de grande beleza natural, que separa a beira baixa do Alentejo. O piloto Rached Al-Khenzi, natural dos Emirados Árabes Unidos, que conquistou já este mês o título de campeão do mundo, numa prova em peso da régua, Vila Real, completou as 49 voltas no espelho de água do Rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, tendo liderado a prova desde o início. Já por terras alentejanas chegamos a Nisa, um destino de beleza e história. É um destino popular para turistas que buscam uma experiência de viagem autêntica e rica em história. A olaria de Nisa é conhecida pela sua qualidade e originalidade. As peças são feitas com argila local e são decoradas com motivos florais e geométricos. Nisa é cercada por uma paisagem natural deslumbrante. A cidade está situada na Serra de São Miguel. O Rio Tejo também passa por Nisa, criando um cenário idílico. Com Marvão no horizonte, chegamos a um dos locais mais emblemáticos. As árvores pintadas de Marvão são um conjunto de mais de 200 freixos que foram pintados de branco com uma faixa azul na parte inferior. As árvores estão localizadas na estrada entre Castelo de Vide e Marvão. As árvores foram pintadas pela primeira vez na década de 1960, por um grupo de habitantes locais. A pintura foi feita para ajudar a melhorar a visibilidade das árvores na estrada, que é estreita e sinuosa. As árvores pintadas de Marvão tornaram-se um dos pontos turísticos mais populares da região, são frequentemente visitadas por turistas que ficam deslumbrados pela ilusão da simetria. As árvores são uma bela e única característica da paisagem de Marvão, são um lembrete da criatividade e do espírito comunitário dos habitantes da região. As ruas do Castelo de Marvão são um dos aspectos mais encantadores da cidade. São estreitas e sinuosas e são pavimentadas com paralelepípedos.
As casas são todas brancas, com janelas e portas emolduradas por pedra. As muralhas do Castelo de Marvão são uma das principais atrações turísticas da cidade. Foram construídas no século XIII e são um excelente exemplo de arquitetura militar medieval. As muralhas têm cerca de 2 km de extensão e oferecem uma vista panorâmica da região. São um símbolo da cidade e são um importante elemento do seu património histórico e cultural. Uma visita a não perder. Já que estamos tão perto, que tal visitar os Nuestros Hermanos? E assim foi. A fronteira entre Marvão e Espanha foi controlada por guardas fronteiriços durante muitos séculos. Os guardas eram responsáveis por controlar o movimento de pessoas e mercadorias entre os dois países. Apesar dos riscos, muitos portugueses continuaram a contrabandear bens na fronteira de Marvão na época da peseta. O contrabando era um negócio lucrativo. Os controles aduaneiros na fronteira de Marvão foram abolidos em 2002, com a entrada de Portugal na União Europeia. No entanto, as memórias dos portugueses que foram apanhados a contrabandear bens na fronteira ainda são fortes. A fronteira está atualmente em funcionamento, está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todos os cidadãos da União Europeia. Valência de Alcântara foi disputada entre Portugal e Espanha ao longo dos séculos. A cidade foi finalmente incorporada à Espanha em 1801, após a Guerra das Laranjas. E por falar em laranjas, o calor já se fazia sentir. 26 graus, temos que repor as energias. Nada melhor que comer uns belos secretos de cerdo e beber umas belas cervejolas. Sem álcool, claro. A Ponte de Alcântara é uma ponte romana localizada na vila de Alcântara, em Espanha. A ponte foi construída entre os anos 113 e 106, durante o reinado do imperador Trajano. A ponte é composta por 6 arcos de volta perfeita, sustentados por 5 pilares. O arco central tem 37 metros de altura e 29 metros de largura. Tem 194 metros de comprimento e 8 metros de largura.
A ponte é um dos monumentos romanos mais bem preservados da Península Ibérica. Foi declarada Património Mundial da Unesco em 1991. A ponte é um marco importante na história da engenharia romana. É um exemplo da excelência da engenharia e da sua capacidade de construir estruturas duráveis e resistentes. Ao cimo temos a barragem de Alcântara, um importante marco na fronteira entre Portugal e Espanha. É um símbolo da cooperação entre os dois países e é uma importante fonte de recursos hídricos e energia para a região. Fornece água para irrigação de terras agrícolas em Portugal e Espanha, e também fornece água para abastecimento de água potável para as cidades de Lisboa e Madrid. De volta a Portugal, entramos por Segura. A ponte é um símbolo da cooperação entre os dois países e é um importante recurso histórico e cultural para a região. É também um importante destino turístico. Assim concluímos mais um passeio, mais de 260 km. Começamos bem o outono. Até ao próximo. Na Rota com Falcão.